Mas vamos lá, a ação de um segurança armado conseguiu impedir um massacre em uma escola de ensino médio do estado de Maryland, nos Estados Unidos. O atirador é um aluno do colégio, mas ainda não teve a identidade confirmada pela polícia local. O rapaz foi atingido e morreu na troca de tiros com o segurança. Antes de morrer, o estudante conseguiu balear 2 alunos da instituição. Uma está no hospital em estado grave e o outro apresenta um quadro estável. O ataque a tiros aconteceu na escola Great Mills High School, no distrito de St. Mary. O caso difere do que ocorreu em Parkland, na Flórida, no dia 14 de fevereiro desse ano, há pouquinho tempo. Lá, um ex-aluno da Stoneman Douglas High School invadiu a escola armado com um rifle AR-15 e disparou livremente contra estudantes e professores. Nicolas Cruz matou 17 pessoas e feriu outras 14. Ele foi preso após concluir o massacre que havia planejado. E a tragédia está entre as 10 maiores em número de mortos da história recente dos Estados Unidos. O nosso programa hoje começa diferente com essa notícia internacional, porque ela não está destacada nos portais de notícia. Você dificilmente vai ver uma cobertura ampla desse episódio na TV, porque houve um segurança armado presente que impediu um maior número de mortes. Falei várias vezes aqui nesse programa que isso acontecia muitas vezes nos Estados Unidos. A imprensa nunca dá o devido destaque e você veja a diferença. Em Parkland, que foi o massacre recente, 17 pessoas foram mortas. Não tinha ninguém armado por perto para interromper e neutralizar o atirador. Como se chama? Eu acho até que é um nome ruim para essas pessoas que entram armadas atirando em todo mundo. É o assassino. E lá em Maryland é o assassino, exatamente. Mas é para identificar que ele está portando armas de fogo, dizem que é o atirador. Então lá em Maryland morreu 2 pessoas, são 15 pessoas a menos. Quer dizer, quantas vidas será que esse segurança armado salvou na escola? Só que essas vidas nunca são contadas, Augusto, porque são vidas que não se perderam. E as pessoas estão sempre acostumadas a olhar a tragédia no seu lado realmente mais trágico, que é o número de mortes. Agora, se não tivesse ninguém armado, ele faria festa. Exatamente, aí repetiu-se de alguma forma aquele outro episódio em que uma das possíveis vítimas reagiu, atirou. Isso. E impediu que o massacre prosseguisse. Quer dizer, no Brasil, esse segurança já estaria preso, acusado de homicídio, né, por não ter respeitado os direitos humanos do atirador, né, deveria tentar desarmá-lo sem armas, né, com as mãos. Quer dizer, isso mostra a hipocrisia brasileira. O que aconteceu é o que acontece no cinema, que eu sempre digo que repete a vida e reflete a vida. Acontece no cinema e a plateia aplaude. E a plateia vibra. Porque alguém salvou vidas, né, de pessoas inocentes que estão ali sendo baleadas aí, sem saber por quê, interrompe a matança que um maluco começou. E como é que você vai interromper essa matança se você não puder usar uma arma de fogo? Qual é a alternativa? Quer dizer, é muita hipocrisia deixar de tratar esse segurança como um herói. É esse o papel que ele desempenhou nessa história, não há outro. O resto é conversa fiada de gigolô dos direitos humanos, que é o tipo que sobra no Brasil. E a gente lembra que esses massacres normalmente ocorrem em gun-free zones, que é como são chamadas as zonas sem arma lá nos Estados Unidos. Muitas escolas que não tem ninguém armado por perto, então o que se chama atirador, na verdade o assassino, entra lá e mata um monte de gente antes que apareça o primeiro carro de polícia. Felizmente havia um segurança armado. Aconteceu também um episódio recente, não é, Zé Maria? E o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que felizmente tinha uma pessoa armada por perto também, que conseguiu reagir, e na imprensa foi tratado, que declaração polêmica. Mas isso no debate público americano é bastante comum. Aqui que é visto como uma coisa assim fora do normal. Acontece isso, pessoas armadas próximas de incidentes como esse reagem e acabam salvando vidas. Claro. É claro que salva, sim. A legislação brasileira, apesar de ser restritiva ao uso de armas, também prevê isso, né? Nós encontramos direto com seguranças armados dentro dos bancos, né? E em algumas escolas isso é possível. Qualquer empresa pode contratar um segurança armado e pronto, e poupa-se vidas, porque são pessoas preparadas, com armas específicas e estão ali com aquele objetivo.
com aquele olhar que o Gilberto Gil falou eu sei que o senhor é pago para suspeitar, na música do Gilberto Gil. E é isso mesmo, eles são treinados para suspeitar, são treinados para usar as armas naquelas condições e passam por reciclagem. Não há nenhum óbice e alguém, só alguém que não pensa direito poderia imaginar em proibir ou vetar a possibilidade de um segurança armado. Agora, mais do que isso, Felipe, é a segurança que os bandidos têm de que as casas estão desarmadas, porque as casas não podem contar. Alguns condomínios têm segurança armada, né? Mas as residências, só quem é muito rico para contratar, porque é muito cara a manutenção de um segurança armada. Esses seguranças são controlados pela Polícia Federal, eles têm inscrição na Polícia Federal, as armas numeradas são controladas, existem regras específicas para o transporte e o porte dessas armas por esses seguranças que têm que passar por reciclagem, e é claro que um profissional assim evita sim muitas mortes, como aconteceu. Eu acho estranho que nos Estados Unidos, um país que tem uma tradição armamentista muito grande, já não tenha tomado essa providência de colocar profissionais armados em todas as grandes escolas do país, né? Alguns estados lá, as pessoas andam com arma à vista, à mostra, e é a regra, inclusive, né? Exato, mas é que tem uma militância de esquerda muito forte na imprensa e outros grupos de pressão que zelam para que não haja gente armada por perto, porque eles consideram que é pior. Tá aí um exemplo de que não é pior. Vidas foram salvas, lamentavelmente, 2 chegaram a ser perdidas, mas é exatamente isso que acontece. Quando tem gente armada que reage, normalmente menos vidas são perdidas do que quando não tem. O Augusto, quando o Zé começou a falar, lembrou aqui a frase do Donald Trump, que he did the right thing. Eu acho que o Donald Trump falou isso, ele fez a coisa certa. Ou o sujeito mesmo que interrompeu o massacre, exatamente. I did the right thing. Eu fiz a coisa certa. Eu fiz o que tinha de fazer, exatamente. Quando você vê um assassino em ação, ele tentou interromper para que não morresse mais gente. E conseguiu. Então, Zé Maria Trindade, só fazer uma correção aqui, que quando eu li a notícia sobre o atirador, né, na verdade o assassino, mas que não se consumou um assassino. Essa é justamente a correção que eu quero fazer, porque tem 2 feridos que ele deixou e não 2 mortos. Quando eu li a notícia, eu falei dos 2 feridos e depois, quando a gente foi comentar sobre a diferença do massacre em Parkland, eu falei que era 17 mortos em Parkland e 2 mortos agora em Maryland. Mas nem chegaram a ser mortos, são 2 feridos, o que é melhor ainda. Quer dizer, o massacre foi interrompido sem que houvesse vítimas fatais, pelo menos até o momento, embora tenha uma em estado grave e outra está com quadro estável já. O que torna mais importante e oportuna a intervenção do segurança. Exatamente. Outro